Não pode. Não pode? Para quem tinha sido a pergunta? Foi para outra chapa. Pela regra está aqui, ele pode fazer, no máximo, 2 perguntas. Está escrito aqui na regra, certo? Está escrito na regra, não, duas perguntas no máximo. É porque nós tivemos, naquele outro debate, alguém que fez 5 perguntas e ele foi sorteado 5 vezes. Isso não está escrito aqui. Bom, a pergunta é o seguinte: o candidato a reitor da chapa tem filiação partidária? Ele está repetindo a mesma pergunta. Então, ela está prejudicada, concordo? É exatamente a mesma pergunta. Já foi respondido, inclusive. Então, vamos passar ao sorteio de outra. A pergunta para a chapa 75 é agora o UNB, o nome é Bené, servidor da SET. Professor Volney, caso eleito, qual será a sua atitude em relação às fundações de apoio? A UNB tem uma grande fundação, a FUB. Essa é a fundação da UNB. Então, os projetos grandes, que são projetos plurais, multidisciplinares, transdisciplinares, serão todos rigorosamente canalizados para a nossa FUB. Eu não sei se vocês sabiam que o orçamento da FUB, para esse ano, da UNB, para esse ano 2008, passa de 1 bilhão. E que o CESP angariou mais de 170 milhões, que é hoje um organismo fundamental para a UNB. Eu tenho respeito pelo CESP. Se eleitos, o Ricardo e eu, nós vamos regularizar a situação do CESP e da UNB. O CESP é, hoje, o maior produtor de concursos públicos que orgulham a instituição no país, composto por professores sérios. Você passa sábado e domingo lá naquele estacionamento, está cheio de gente, trabalhando dia e noite e até sacrificando o seu lazer familiar. E a ideia é transformar, quem sabe, o CESP no futuro num centro de conhecimento, de transformar num programa de mestrado em avaliação, que é uma das coisas que nós temos um grande know-how para exportar. Agora, com relação às fundações, não sou contrário a que elas funcionem, não. Agora, elas vão ter que funcionar na linha, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se ater exclusivamente às suas áreas de atuação. Não vou querer saber de fundação financiando edifício na Águas Claras, eleição de partido político no Rio Grande do Sul e o diabo a 4. Vai trabalhar em cima da sua área específica. E a reitoria vai botar um coordenador de despesas em cada uma delas. E tudo será absolutamente transparente. As que sobreviverem a isso, muito bem. As que não sobreviverem, que fechem as portas. Mas a grande fundação da UNB será a Fundação Universidade de Brasília. Eu não tenho medo, nós não temos medo disso aí. Eu passo a palavra para o Ricardo, para ele complementar. Só para dizer que as fundações de apoio têm que ser o que o seu nome indica, fundações de apoio. Elas não podem, como aconteceu nas últimas gestões, que elas se tornaram mais importantes em algumas áreas do que a própria FUB. Então, elas existem apenas para apoiar a FUB no que a FUB está proibida legalmente de fazer. Mas ela não vai poder participar de licitações tomando lugar, por exemplo, da FUB, etc. Então, a prioridade nossa é fortalecer a Fundação Universidade de Brasília para que ela possa atuar, participar de concorrências e nos orgulhar como ela tem feito até hoje. E não permitir que as fundações de apoio tomem o seu espaço. Então, a gente vai aprovar um código de conduta para as fundações de apoio, para que elas estejam limitadas e hajam de acordo com esse código de conduta. É só isso. Muito obrigado. A pergunta agora, nesse debate ao reitor, que você, candidatos a reitor e vice-reitor, que você assiste pelo canal 6, o UNB TV, ao vivo, diretamente aqui do Dois Candangos, é dirigida à chapa 74, a UNB que nós queremos, representada pelos professores Jorge Antunes e Maria Lúcia Leal. Paulo Célio, professor da FT, Faculdade de Tecnologia, né? Qual a estratégia para termos a expansão da extensão universitária na rede do DF? Na rede do DF? Rede do DF, o que é? Dado o entorno do DF. Qual
a estratégia para termos a expansão da extensão universitária na rede do DF? 3 minutos para a resposta. Bom, eu não gosto de falar em extensão assim, isolado, descontextualizado, porque eu sou admirador, aliás, fui um dos lutadores na Constituinte para que lá na nossa Constituição de 88 fossem colocadas as coisas que interessam, de fato, à educação nacional. Então, sou grande defensor do cumprimento do artigo 207 da Constituição brasileira, que fala na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, eu acho que as 3 coisas têm que caminhar do modo igual, equânime, inclusive. O trabalho do professor não pode ser precarizado do jeito que quer impor o REUNE, em que o governo quer aumentar os seus índices e os seus relatórios anuais, dizendo que ingressaram não sei quantos mais novos estudantes e que a permanência aumentou, assim, assado, sem qualidade. Então, esse trabalho de extensão, dentro do tripé ensino, pesquisa e extensão, tem que ser feito, sim, junto não apenas ao ensino médio, com cursos de reciclagem de professores do ensino médio, mas também aliado ao processo de expansão. Nossa chapa defende a expansão, mas a expansão com qualidade, não precarizada, com verbas. E é nesse sentido que, assumindo a reitoria, eu e a professora Maria Lúcia Leal vamos agir, dando atenção ao ensino, lembrando que quem falar em ensino não pode também descontextualizar o ensino e pensar também na dupla ensino-aprendizagem, não é? Eu tenho dito que, nos meus 35 anos de trabalho na universidade, cada vez mais que tento ensinar, mais aprendo. Não é? É um trabalho, é uma relação bionívoca que acontece, que tem que acontecer entre professor e estudante. Então, repito, esse tripé será, sim, incentivado de modo equânime, sem precarização, porque o governo, com o REUNE, vem nos chamando de vagabundo, mais uma vez. Um governo passado já nos chamou de vagabundo, e agora repete a história, dizendo que o nosso trabalho deve ser melhorado, deve ser valorizado, deve ser melhor aproveitado. Imagine, se o nosso trabalho pode ser mais aproveitado do que já é aproveitado. Obrigado, professor. Pelas condições de trabalho dignas, é o que precisamos. A pergunta da plateia nessa segunda rodada, dirigida agora à chapa 71, agora vai, das professoras Maria Luísa e Inês Maria, essa não está identificada, pela regra tem que ser identificada, não pode ser anônimo. Essa é Paulo Célio Ramos, já fez uma pergunta, mas ele tem direito. Mas é exatamente a mesma pergunta. Então, está prejudicado para garantir maior pluralidade das ideias que circulem aqui. Flamarion, técnico administrativo. A crise ética da UNB não passa pela crise da falta de ética e moral do PT? A crise ética da UNB não passa pela crise da falta de ética e moral do PT? 3 minutos. Do PT. 3 minutos para a sua resposta. A liberdade de perguntar. Tudo bem. Olha, eu acho que a falta de ética não está essencialmente nos partidos, porque eu acho que todos os partidos têm pessoas dignas e têm pessoas corruptas.